A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos agora a mais um estudo da Palavra de Deus. E para isso necessitamos da ajuda do Senhor, porque é Ele que faz e pode todas as coisas. Declaramos nossa dependência ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que Ele nos guie nessa empreitada, nos orientando e nos dando sabedoria para discernirmos e nos aprofundarmos no estudo das Sagradas Escrituras. O texto que nós estaremos lendo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 48. Vamos então à leitura da Palavra de Deus, que diz assim: Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 a seguir. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castiga-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Agora tentemos, meus irmãos, e fizemos nossa atenção aos versículos 47 e 48, que nos narra o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não lhe aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então aqui, meus irmãos, nós já podemos observar um ensinamento muito importante da parte do Senhor. Porque as Escrituras Sagradas registram algumas frases que se repetem. E uma delas é esta que acabamos de ler: acautelai-vos. E também uma frase muito interessante é aquela que o próprio Jesus nos ensina, dizendo: não vos enganeis. Então, o propósito da palavra de Deus é que nós não sejamos enganados, mas que conheçamos a verdade. E ao conhecer essa verdade, venhamos a praticá-la, a proclamá-la de forma genuína, verdadeira, da forma em que a recebemos, sem disformações, sem ajustes, mas na sua inteireza, na sua plenitude. É a palavra de Deus. Assim a palavra do Senhor deve ser proclamada. É isso que narra o Evangelho. Os Evangelhos nos narram as palavras de Deus, as quais devem ser proclamadas
de acordo com a verdade que Jesus Cristo nos outorga. Nas Sagradas Escrituras também, meus irmãos, nós encontramos um outro ensinamento que nos diz que não basta conhecer a palavra, nós também temos que praticar esta palavra. Vamos à leitura também na Epístola de Tiago, que em Tiago, vamos ver aqui, em Tiago capítulo 1, versículo 6, que diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ora, aqui nós observamos que os ensinos que nós recebemos da parte de Deus, não basta apenas que os saibamos, mas que nós devemos o quê? Praticá-los. Pois é perigoso conhecer a Deus e não obedecer. Quem crê, obedece. E quem desobedece, na verdade, no íntimo, não crê. É um desafio para mim e para você, meus irmãos, obedecermos a Deus. Mas a sua palavra nos ensina que, conforme já foi narrado, se nós confiamos em Deus, isso também implica em nossa obediência, demonstrando a nossa sinceridade e essa reciprocidade em relação à obediência ao Senhor. Assim, meus irmãos, prosseguindo, nós observamos até agora que é necessário que nós estejamos preparados. Preparados para quê? Preparados para o encontro com o Senhor. Porque foi Ele que orienta a sua igreja, orienta os seus servos, seus filhos, instrui seus discípulos. E a sua palavra nos mostra que a todo dia, a todo momento, quando nós temos contato com as Sagradas Escrituras, Ele está nos alertando para que nós estejamos, de fato, preparados para esse grande encontro. E esse encontro pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Ou seja, o Senhor quer que nós nos preparemos para o encontro com Ele. Todos neste mundo têm que estar preparados. E a vida é uma constante prova, é uma preparação constante para este encontro. A vida é um constante preparo para esse momento glorioso que nos aguarda. Mas observemos aqui, novamente, a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 12, agora especificamente nos versículos 47 e 48, que diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Observemos, meus irmãos, o que esta palavra nos diz. Esta palavra nos fala que havia um servo que conheceu a vontade do seu senhor. No entanto, não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade. E diz aqui que haverá um tempo de justiça. Haverá um momento em que ele receberá aí a punição. E também prosseguindo, no versículo 48, fala que existe um servo que não conhecia a vontade de seu senhor, mas fez coisas dignas de reprovação. Ou seja, embora não conhecesse, ele também não correspondeu com aquilo que o seu senhor esperava. Mas fala aqui que este, embora seja punido, receberá poucos açoites. O que será que isso quer nos mostrar? Isso é muito claro, meus irmãos. Nós observamos que o servo que não se preparou será castigado com muitos açoites, pois este conhecia a vontade de Deus, nos mostrando que, por mais que se sabe as coisas de Deus, por mais que se conheça as coisas de Deus, maior será a nossa cobrança. Compreenderam, meus irmãos? O servo que sabia, mas não teve aquela responsabilidade, ele também será punido, receberá punição. Mas o servo que não conhecia, ele será castigado com menos rigor. Esta passagem revela algo muito importante para nós.
fala sobre a justiça de Deus. Porque Deus, dentre seus atributos, Ele é justo. E o pecado não ficará impune diante de Deus. A justiça de Deus não funciona só em punir o erro, mas pune o erro com justiça. Isso é muito importante que nós compreendamos, meus irmãos. Porque, quer através da iluminação natural, através da natureza, ou através da revelação especial que é a palavra de Deus, todos nós temos ciência do que é correto e do que é certo, daquilo que devemos praticar, e muitas vezes não praticamos. Por isso, esta lição, este estudo, nos exorta a vivermos praticando a vontade do Senhor. Isso é prova da nossa fé, da nossa crença. E nós observamos ainda que Deus exigirá daqueles que recebem mais da parte de Deus, aqueles que conhecem um pouco mais a fundo as coisas do Senhor. Vamos aqui ver em Tiago, no próprio Tiago, em Tiago, capítulo 3, nós vamos observar aqui, no verso 1, que diz assim, no versículo 1, que diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Viram aí? Olhamos e observemos mais uma vez o que diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, posto isto, meus irmãos, nós observamos que a palavra de Deus está nos ensinando que Deus exigirá mais daqueles que conhecem ou aqueles que receberam uma iluminação maior da parte de Deus. E nós encontramos guarida bíblica na própria palavra do Senhor, que tem que ser nossa fonte, né? Primária, a nossa fonte principal. No livro de Êxodo, nós vemos uma passagem muito interessante, onde se fala do próprio Moisés. Nós vimos, meus irmãos, e conhecemos bem a história, que Moisés, ele não vai adentrar na terra prometida, né? Ele vai guiar o povo nesse caminho, nesse percurso, mas não vai adentrar na terra prometida. Por que será? Por que será que Moisés não vai adentrar na terra prometida? Olha só o que aconteceu. Deus se manifestou a Moisés como se manifestou a poucas pessoas. A sua palavra registra que em certa oportunidade, ali naquela ocasião em que seu próprio irmão Arão, e irmãos Arão e Miriam, né, se rebelaram ali contra a liderança de Moisés, o Senhor lhes orienta e lhes diz: olha, com os meus profetas, com meus servos, né, com vocês, eu falo através de enigmas, através de sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. É o que nos diz a palavra de Deus. Mas nesse percurso da condução do povo do Senhor no trajeto do deserto e com destino à terra prometida, nós observamos no livro de Êxodo, capítulo 17, no versículo 6, que o Senhor, ele dá uma ordem ali a Moisés. Então observemos, meus irmãos, prestemos atenção, que o Senhor requer que nós venhamos a corresponder da mesma forma, na mesma medida que nós somos ensinados por Ele. É isso que o Senhor requer de nós. Então, no capítulo 17, no versículo 6 de Êxodo, nós lemos o seguinte: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Então observemos que nesta primeira oportunidade, o Senhor, ele dá uma ordem a Moisés e orienta de maneira específica como ele deve proceder, como ele deve agir. Aquele povo ali estava sedento, aquele povo necessitava de água, e Deus fala para ele: vai lá, fere a rocha e sairá água dela, e o povo terá então a sua vontade, a sua sede saciada. Mais adiante, no livro de Números, né, no capítulo 20, no versículo, aqui nós vamos ver do versículo dos versículos 1 a 13, que agora Deus orienta a Moisés como deve proceder diante da murmuração, diante da reclamação, diante da necessidade do povo.
E Moisés agora, ele começa ali a observar o comportamento terrível daquele povo, mas ele não tinha motivo para agir da mesma maneira, da mesma forma que aquele povo. Ele tinha que obedecer e corresponder conforme o Senhor havia lhe instruído, conforme o Senhor havia lhe direcionado. Mas nós observamos que, infelizmente, Moisés, ele age de uma forma contrária, né? Distonante daquela que o Senhor lhe orienta. Vamos ver aqui no versículo 7, do capítulo 20 do livro de Números, versículo 7, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, e diante dele falai a rocha. Então, observemos aqui: falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão. Agora olha só, ele não fala. Aqui diz a palavra do Senhor que ele vai ferir a rocha. Observemos no versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. No versículo 12, nós vamos ver o que acontece. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E agora observemos, meus irmãos, um comentário aqui na Bíblia de Estudo de Charles Hay, né, que diz assim: o bordão, o mesmo bordão com o qual Moisés realizara milagres antes. Deus instruiu Moisés e Arão, o verbo está no plural, a falar a rocha e não a feri-la com golpes. Em uma atitude de raiva e glorificação própria, Moisés bateu na rocha. O pecado de Moisés e Arão foi tomar a glória para si e não obedecer à ordem detalhada de Deus para falarem a rocha. Por causa do seu pecado, Moisés e Arão foram proibidos de entrar na terra prometida. Encontramos aqui a advertência de que o perdão dos pecados nem sempre traz consigo o alívio das suas consequências. Que análise muito, embora sucinta, muito profunda, né? Esclarecedora. Este comentário de Charles Hay, né? E nós observamos, meus irmãos, que lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, nos versículos 51 e 52, vai se cumprir conforme o Senhor já havia falado a Moisés. Moisés agora guiou o povo ali com maestria, com diligência. Moisés recebeu as tábuas das mãos do próprio Deus. Moisés ali contemplou o manifestar de Deus, o sobrenatural de Deus, e gozou de uma intimidade com o Senhor, a qual poucos homens tiveram até nossos dias. Muito foi dado a Moisés, e muito foi requerido de Moisés. Muito foi dado a Moisés, e muito foi requerido de Moisés. Observemos aqui no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, versículos 51 e 52, que diz assim: porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Então esta passagem nós conhecemos muito bem, né? Moisés contempla a terra, ele observa a terra, desejoso de chegar até aquela terra prometida juntamente com o seu povo, mas por causa da sua desobediência, parecendo uma coisa simples, para nós humanos, se nós observarmos com o nosso raciocínio lógico, nós vamos observar e analisarmos, pensando Moisés, ele aguentou tanta coisa, Moisés fez tantas coisas boas, Moisés ali, ele correspondeu com a vontade do Senhor, ele fez aquilo que muitas vezes eu e você não conseguiríamos fazer.
no meu pensamento, na minha conjectura, eu acho que Moisés, sim, deveria adentrar na terra prometida. Depois Deus poderia levá-lo, mas naquele instante, tão pertinho, tão próximo. Meus irmãos, nós aprendemos já no início desse estudo que quando o Senhor age com justiça, a justiça de Deus não funciona só em punir o erro, mas o Senhor pune o erro com justiça. É diferente de nós, meus irmãos. Nós somos injustos. Nós não temos essa justiça plena que só o Senhor promove, que só sua palavra nos ensina. Nós carecemos de conhecermos a profundidade que Deus possui, meus irmãos. Compreenderam? Por isso nós temos que tomar cuidado. E nunca nos esquecemos disso. Não esquecemos disso. Que a justiça de Deus não funciona só em punir o erro, mas pune o erro com justiça. Deus é justo, meus irmãos, compreenderam? Então, à luz da palavra de Deus, e não segundo o nosso pensamento, nossa vontade, nós observamos e aprendemos algo muito interessante, de que Deus, ele agiu com justiça também na vida de Moisés. Deus confiou muito a Moisés. Deus fez muito por Moisés. E Moisés, e nesta oportunidade exclusiva, ele falha com Deus. E Deus ali já declara o que vai suceder, que ele vai observar a terra, mas que ele não adentrará na terra. Compreenderam? Muitas vezes nós também achamos assim nossas vidas. Eu faço tanto para Deus, eu ando tanto com Deus, não tem problema de obedecer a Deus nesse quesito, não tem problema agora agir com Deus desta maneira, desta forma. Meus irmãos, não venhamos agir nesse ponto como Moisés agiu, especificamente nessa passagem. Moisés é exemplo para nós e tantas outras coisas. Mas neste momento Deus está nos mostrando através da sua palavra que ali ele não correspondeu, ele não agiu da maneira que Deus havia lhe orientado. Parece uma coisa simples, mas foi essa coisa simples para nós que foi o motivo de Moisés não adentrar na terra. Muitas vezes algo que para nós parece pequeno, parece sem importância, apenas um detalhe. Pode ser esse detalhe, esta coisa que não observamos na sua intensidade, na sua magnitude, o suficiente para nos afastar e nos tornar pessoas desobedientes a Deus. Por isso Jesus nos orientou: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E aquele que conhece a Deus deve corresponder com a vontade do Senhor. Deve corresponder com a vontade do Senhor. Assim, meus irmãos, nós podemos juntos analisarmos esta palavra, estudarmos as Escrituras, que nos ensinam tantas coisas. E quanto mais nós sabemos, maior é a nossa responsabilidade em correspondermos de maneira fiel, exata, a tudo quanto temos aprendido da parte de Deus. A palavra do Senhor, ela registra: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Meus irmãos, quem de nós que tem um filhinho, quando tem que sair, viajar, ou tem que deixar seu filho aos cuidados de alguém, nós não vamos deixar os nossos filhos ao cuidado de qualquer pessoa. Nós vamos deixar o nosso filho nas mãos de quem nós confiamos, que nós esperamos que vai corresponder com aquilo que nós falamos a esta pessoa. Cuide bem do meu filho, seja atento com meu filho, preze pela sua vida, pela sua saúde, preze pelo seu bem-estar. Não é assim? É assim que nós somos, meus irmãos. Quem dentre nós que temos algo valioso e vamos confiar este algo valioso a alguém em quem não confiamos? Nós não vamos requerer, no momento de pegarmos de volta ou reavermos o nosso filhinho, o nosso bem, nós vamos querer que tudo esteja de acordo com aquilo que nós esperamos, não é? Que nosso filhinho, ao ser agora reencontrado, esteja com saúde, esteja bem, esteja de maneira aí a qual nós orientamos e a qual nós esperamos. Porque se assim não encontrarmos, nós ficaremos aí muitas vezes furiosos, no mínimo, não é?
Nós estamos assim, meus irmãos. E Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, tem confiado tantas coisas a nós. Há muitos têm chamado por mestres, e tem esses mestres agora em nossos dias se corrompido, tem agora em nossos dias se desviado, mudado o evangelho, transformado a igreja em casa de cultura, transformado a igreja em casa de festejos do mundo, transformado a igreja em arrecadação mundana. Mas a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que corresponder com o evangelho ao qual nós cremos e ao qual nos foi confiado. Deus confiou algo valioso na minha e na sua vida, que é a sua palavra. Por isso não nos importemos quando as pessoas se opuserem à verdade do Senhor, porque o evangelho nunca foi popular. O evangelho verdadeiro, genuíno, nunca foi popular. Os discípulos pregavam o evangelho, embora fossem conhecidos, e a palavra do Senhor fosse propagada, a imensa maioria das pessoas desprezava o evangelho. E em nossos dias não é diferente. Igreja do Senhor, meus irmãos, Deus tem confiado tantas coisas a nós, a mim e a você. Deus tem confiado uma família, e Deus requererá mais do homem da casa, porque ele é o líder, segundo a palavra de Deus, no seu lar, do que da mulher, do que do filho. Mas requererá de todos, da mulher, do filho e do marido, com justiça, tudo quanto ele tem confiado a cada um de nós, na sua obra, na sua casa de oração. Também tem confiado a nós grandes coisas, e ele requererá de nós também grandes coisas. Por isso, meus irmãos, não nos esqueçamos do que nos ensina a palavra de Deus, nos versículos 47 e 48, para estarmos concluindo esse breve estudo. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus nos ajude, porque estamos na reta final. São os últimos dias da igreja na face da terra. Ele nos ensinou, nos dizendo: preparem-se, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Mantenhamos-nos firmes na verdade que é Jesus, na sua palavra, que não passará, mas que permanece em mim e você, para a glória do nosso Deus. E a Ele seja toda a honra, toda a glória, para todos sempre, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina. Amém, e graças a Deus.